Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, eu te agradeço pela tua palavra, por podermos mais uma vez nos lembrar do nascimento de nosso Salvador. Fala aos corações, Deus, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que acompanham a transmissão do culto, daqueles que porventura ouvem uma gravação, que o teu Espírito Santo avive essa palavra maravilhosa, a tua palavra, Senhor, em nossos corações e mentes, e que possamos nos voltar para o Senhor enquanto é tempo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos presentes podem sentar. Hoje, irmãos, dia 25 de dezembro, celebramos o Natal, a vinda de Cristo. Essa data a igreja adotou tradicionalmente, há controvérsias. Muitos creem que Jesus não nasceu em dezembro, alguns creem que foi mais ou menos em março ou abril, outros defendem que não há como definir uma época ou mesmo uma data. Há muita controvérsia quanto a isso, mas não há problema nenhum em nos lembrarmos do nascimento de Jesus, e muito menos ainda de irmos ao texto bíblico, irmos a textos bíblicos que falam da sua vinda, e é isso que faremos essa noite, a partir do relato de Lucas, e depois daremos uma passada bem breve num relato paralelo de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Os evangelistas Marcos e João falam bem pouco, João praticamente passa direto, Marcos fala de forma bem sucinta. Vemos mais em Lucas e Mateus sobre o nascimento de nosso Salvador. O que eu queria trazer hoje acerca da vinda de Jesus é que hoje nós celebramos a vinda de Jesus, e naqueles dias já foi celebrada a chegada do Salvador, do menino que nasceu. Falei sobre isso domingo passado, e também nas primeiras reflexões de Natal que compartilhamos essa semana, conforme profetizado lá em Isaías. Esse menino que nasceu, ele foi celebrado por pessoas de diferentes povos, como veremos essa noite. Pessoas de diferentes origens, diferentes etnias, celebraram naquela ocasião a vinda do Salvador. Como vamos ver daqui a pouquinho, os magos, os sábios do Oriente e os pastores, que eram judeus. Pessoas de diferentes posições sociais. Os pastores eram possivelmente pobres, era uma profissão simples naqueles dias. A Judéia era uma região pobre também do Império Romano. E os sábios talvez tivessem uma condição mais abastada, pois eles vieram talvez da Pérsia e viajaram para chegar e ver Jesus. Esses sábios é que alguns chamam de reis magos, mas a Bíblia não fala que são reis, nem fala sequer que eram 3, mas sobre isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então eram de diferentes povos, gentios, povos do Oriente, e judeus, pastores, diferentes posições sociais, diferentes condições financeiras, diferentes níveis de conhecimento, pois esses sábios eram homens estudados, homens que estudavam as estrelas. Alguns talvez entendem que sejam como se fossem astrólogos, pessoas que fazem astronomia, né, hoje em dia, que seria aquele estudo. Outros entendem que tivesse até algum envolvimento com outras religiões, mas eles tiveram algum conhecimento ao Antigo Testamento, talvez fruto dos dias do exílio da Babilônia, quando Daniel, por exemplo, esteve lá. E eles tiveram algum conhecimento das profecias, e eles de alguma forma foram guiados pela estrela e chegaram lá em Belém, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas eram pessoas de diferente nível de conhecimento, diferente nível financeiro, diferentes classes sociais, que reconheceram e se alegraram com a vinda do menino Jesus. A nossa sociedade hoje é muito dividida e muito binária, é isso ou aquilo, ou você é uma coisa ou é a outra. Há uma certa mentalidade revolucionária muito presente na nossa sociedade, que traduziu aquela luta de classes do passado entre
ricos e pobres, oprimidos e opressores. Isso foi traduzido e a gente vê muito hoje ser falado sobre uma certa guerra. Parece que está todo mundo em guerra, homens com mulheres, brancos com negros, heterossexuais com homossexuais, e parece que é um espírito de guerra entre todo tipo de divisão que há na sociedade. Mas o que nós vemos aqui é que a vinda de Jesus concentrou pessoas de diferentes papéis, diferentes funções na sociedade, diferentes visibilidades, diferentes status, se fosse trazer para os nossos dias de redes sociais, e ali pessoas dos mais diferentes origens e situações celebraram a chegada do Salvador. E aí a gente começa a ver aqui, irmãos, eu vou falar mais sobre isso na mensagem, que a vinda de Jesus marca que a única divisão verdadeira que existe na humanidade não é uma divisão de classes sociais, embora exista uma divisão de classes, mas não é isso que define os rumos da humanidade. Não é uma diferença de cor, embora existam diferenças de cor. No nosso país isso é um pouco diluído, pois há muita mistura de raças, mas não é isso que define, não é uma mistura de valores, de conhecimento, mas é uma diferença na humanidade em apenas dois grandes grupos: aqueles que creem que Jesus Cristo, aquele menino que nasceu, é o Salvador e vivem para a glória de Deus, e aqueles que não creem. Essa é a divisão fundamental da humanidade, biblicamente. Divisões de raça, essas coisas, a gente vê que existem na cultura, mas não é isso que define os rumos da humanidade. A grande diferença, e que Cristo deixa isso bem claro, é que alguns creem que aquele menino é o Salvador e outros não creem. A gente vai ver também que a vinda de Jesus trouxe a adoração de pessoas diferentes. Muitos celebraram aquele primeiro Natal, mas também trouxe o furor de Herodes, o rei daquela região, que logo ordenou a matança das crianças de 2 anos. Então, a vinda de Jesus, como profetizou Simeão, aqui mesmo em Lucas 2, mais à frente, ela veio para trazer ruína para alguns e celebração, glória para outros. Ruína para aqueles que rejeitaram o Salvador, que veio na pessoa do menino Jesus, e glória para aqueles que o recebem como o esperado Messias. Aí eu quero falar aqui, primeiro, do nascimento de Jesus, de forma bem breve, depois sobre o encontro dos pastores com um anjo que trouxe uma mensagem para eles, e depois o encontro dos sábios ou magos do Oriente. Primeira parte que nós lemos aqui, o nascimento de Jesus. Os versículos 6 e 7 nos dizem que chegou o tempo de nascer Jesus, o bebê. Você conhece a história? Maria foi concebida de forma sobrenatural, ela não tinha tido relação com nenhum homem, a Bíblia fala isso claramente, e o Espírito Santo a envolveu de certa forma, que não sabemos como foi, e ela se deu grávida ali pelo Espírito Santo, por isso que Cristo é filho de Deus, e também filho de Maria, mas ela estava prometida em casamento a José, e quando Jesus nasceu, que é o episódio aqui, eles estavam indo para Belém, porque Belém era da onde eles eram originalmente. José era de Belém, mas ele morava em Nazaré. Só que houve um recenseamento, como lemos no início aqui da leitura do capítulo 2, e foi ordenado que voltasse para a sua terra, e por isso ele voltou. E a gente já começa a ver aqui que é uma providência divina, pois o texto que lemos no início do culto, Miqueias, capítulo 5, fala que o Salvador viria de Belém, a cidade de onde nasceu também Davi. Então, Deus providenciou aquele recenseamento, Deus moveu as coisas para que Jesus nascesse em Belém para cumprir a profecia lá do Antigo Testamento. Algumas tradições antigas afirmam que o nascimento se deu numa caverna, que eles chamam as cavernas que ficavam guardando os animais. Mas muitos creem que foi numa hospedagem, provavelmente estava tudo cheio por causa desse recenseamento, muitos judeus estavam voltando para as suas cidades para fazer esse recenseamento, e possivelmente José e Maria chegaram lá, já estava tudo cheio, e eles não tinham espaço, e por isso que eles ficaram lá no estábulo onde ficavam os animais. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a nossa atenção é que Deus providenciou todas as coisas, irmãos. O nascimento de Jesus não foi algo que aconteceu por acaso, ou algo que Deus não imaginou que fosse acontecer, pois o nosso Deus, ele não é pego de surpresa, diferente de algumas teologias complicadas que tem hoje em dia, que falam que Deus não conhece o futuro e ele vai sendo surpreendido e vai aprendendo com as coisas que acontecem. A Bíblia nos mostra que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E isso deve trazer segurança para nós. Então, a primeira coisa que eu quero falar acerca do nascimento de Jesus é que não foi por acaso. Deus ordenou todas as coisas.
O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4:4, ele fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, Deus organizou o tempo, Deus organizou o horário, Deus organizou o casal, Deus organizou todas as coisas, até o recenseamento feito por César Augusto, para que o casal estivesse lá em Belém, onde a profecia de Miqueias falava que nasceria o Salvador, e lá estava ele nascendo ali. Então, primeira coisa, o Natal nos ensina, irmãos, que Deus está no controle, Ele é soberano sobre todas as coisas. Se Ele providenciou o nascimento de Jesus no dia e na hora exata, já profetizado séculos antes, Ele é soberano e continua soberano sobre nossas vidas. Mas como foi esse encontro dos pastores com anjos, depois com um monte de anjos, como a gente vai ver aqui a partir do versículo 8. Vamos ver aqui, versículo 8. Havia pastores, e aqui, como eu já falei, pastor não é um pastor evangélico, alguém que usa um colarinho como estou usando aqui, ou lidera uma igreja. Naquela época era de fato pastores de ovelhas, que criavam ovelhas no campo. E diz o versículo 8, havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Esses pastores, irmãos, olhem para mim, por favor. Eles criavam ovelhas, possivelmente, porque Belém era perto de Jerusalém. E Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, onde os animais eram sacrificados. Então, possivelmente, eles estavam ali criando animais para serem sacrificados no templo, para eles venderem para os peregrinos que iam para o templo de Jerusalém, fazerem os seus sacrifícios. Só que agora os anjos aparecem para eles, para aqueles, olha que curioso, para aqueles que preparavam animais para o sacrifício, os anjos aparecem para eles, para anunciar daquele que nascia, que faria o sacrifício único, definitivo, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu naquela ocasião, e era como, isso não está na Bíblia, eu estou só conjecturando aqui, tá, gente? É como se o anjo falasse assim, olha, agora vocês estão cuidando aí das ovelhas, agora está chegando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os anjos não falaram tudo isso, mas aqueles pastores agora tomaram ciência, vão tomar conhecimento que o Cordeiro de Deus havia nascido ali pertinho da onde eles estavam. E uma coisa eu aprendo aqui, irmãos, que esses homens eram muito simples. Esses homens eram homens do campo, homens possivelmente com pouca instrução, era uma profissão pouco valorizada. Eram homens judeus, possivelmente, como diz o autor Matthew Henry, e aqueles homens ali estavam trabalhando. Eles não oraram a Deus, Senhor, mostra um anjo, Senhor, envia um anjo para me mostrar onde nasceu o Salvador. Eles estavam vivendo a vida deles, e talvez você tenha vivido algo semelhante. Você estava vivendo sua vida, fazendo a sua faculdade, trabalhando, tocando a sua vida, cuidando da sua família, ou pensando em constituir família, e de repente alguém, como se fosse um anjo, por assim dizer, alguém veio a você e falou de Jesus, do Cristo bendito. Aqueles homens estavam trabalhando, e muitas vezes acontece isso, irmão. Às vezes a gente tem a impressão que as coisas de Deus na nossa vida vão acontecer de uma forma assim, muito bem, como eu posso dizer assim, muito bem organizada. Olha, eu vou chegar numa certa idade, e aí eu vou ir para a igreja, e vai acontecer tudo de certa forma, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes Deus age conosco, como diz aquele ditado popular, Deus, como de certa forma, consertasse o avião em pleno voo. Você está vivendo a sua vida, você está tocando os seus negócios, seu trabalho, seus estudos, sua família, e de repente você não está muito atento para as coisas de Deus, e alguém aparece, como esses anjos apareceram para os pastores, e aponta para Cristo, irmão. E talvez isso esteja acontecendo essa noite. Talvez você que está aqui, ou você que nos acompanha pela transmissão, alguém te indicou para falar de Jesus, alguém tem falado de Jesus a você, e chegou o dia de você, de fato, reconhecer que Jesus é o Salvador e que Ele nasceu. Um anjo do Senhor. Agora, curioso que o versículo 9 que lemos diz que o anjo do Senhor apareceu e a glória resplandeceu de tal forma que eles ficaram com medo, irmãos. Que eu nunca vi um anjo, irmãos, mas alguns irmãos até relatam, e eu creio que existem pessoas que possam ter essa experiência assim. Não creio que é uma experiência padrão, todo mundo tem que ver anjo, mas eu creio que alguns podem ver. Mas o que nós vemos aqui é que os anjos apareceram para os pastores e eles ficaram com medo, temeram muito. Mas olha o que eles dizem no versículo 10, o anjo diz, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. A mensagem, o evangelho, a palavra no grego aqui é a mesma que chega a nós como evangelho, boas novas. A vinda de Jesus, embora
seja ruína para aqueles que não creiam nele, embora seja um sinal de contradição, como profetizou Simeão um pouco à frente aqui em Lucas 2, para aqueles que o rejeitarem, ela é uma boa nova, o Salvador veio, irmãos. Por isso, quando lembramos de celebrar o Natal e celebramos a vinda do Salvador, devemos fazer isso com alegria, porque ele veio, Deus enviou, como o Marcos falou no louvor, Deus enviou seu Filho, ele veio, ele pisou nessa terra, ele experimentou as nossas dores, ele passou por tentações, mas jamais pecou, ele viveu como um homem. Lá em Jó, capítulo 9 ou 10, Jó questionando a Deus, passando por aquela dor toda que ele passou, todas as perdas dos seus filhos, dos seus bens, da sua saúde. Em certo momento, Jó vira para Deus e fala: o Senhor tem olhos de carne para que possa ver. Mas em Cristo, o nascimento daquele menino é de certa forma uma resposta a Jó, porque agora Deus, o Emanuel, Deus conosco, ele tem olhos de carne, e ele pode ver como nós, ele pode sentir como nós, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu as dores da existência humana caída, embora ele não tenha tido nenhum pecado, e morreu por nós como um cordeiro santo que não tem pecado. Então é motivo de alegria, irmãos, o Salvador veio. E aí o versículo 11... é um versículo assim daqueles que é como, eu não sei nem como ilustrar isso, quando você pega uma coisa pequena e você vai expandindo, sabe, você vai se desembrulhando. Esse versículo 11 aqui dá para fazer uma série de mensagens em cima dele, o breve, mas extremamente profundo que o anjo diz aqui no versículo 11, que diz assim: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então você pensa, só isso? Vou até ler de novo, é tão pequeno. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo aqui afirma que Jesus nasceu na cidade de Davi, aqui não é Jerusalém, que em algumas ocasiões também é chamada cidade de Davi, aqui é a cidade onde Davi nasceu, Belém, mas dá 3 características de Jesus que são extremamente importantes para nós entendermos quem é esse menino que nasceu e quem é Jesus para nós, irmãos. Porque muitos cristãos entram no cotidiano, ou aqueles que gostam do evangelho, até gostam de ouvir uma live, ouvir uma pregação, ouvir um louvor, gostam de ir na igreja de vez em quando, mas não param para atentar quem é Jesus para você. E eu te pergunto essa noite de Natal, quem é Jesus para você? O que significa crer em Cristo? E o anjo aqui dá 3 adjetivos de Cristo que são extremamente profundos e significativos. Ele fala primeiro que ele é o Salvador. Segundo o pastor John MacArthur, somente aqui em João 4, Cristo é falado de forma assim explícita como Salvador. Lá em João 4, aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, e depois que ela tem um encontro com Jesus, ela volta para a sua vila, e ela prega que teve um encontro com Jesus, e aqueles homens da vila falam, realmente esse aí é o Salvador do mundo. E aqui, então Jesus é chamado de Salvador pelos anjos, que aparecem aos pastores aqui, e pelos samaritanos lá, que ouviram a pregação da mulher samaritana que esteve com Jesus só uma vez antes disso. Salvador, sabe o que significa? O nome Jesus vem do hebraico Josué, que significaria algo como Iavé, Deus salva, ou Iavé, salvação. Mas sabe o que significa dizer que Jesus é um Salvador? Significa dizer que eu e você precisamos de um Salvador, irmãos. Isso parece muito óbvio, mas não é. Porque a gente só precisava que viesse um Salvador, porque nós carecíamos de um. Se você tiver numa piscina de criança, daquelas que tem em condomínios, né? Quem tem criança aqui, às vezes leva, agora não está podendo, está tudo fechado, mas que tem 30 centímetros de altura, se você, mesmo que seja assim como eu, você não saiba nadar, dificilmente você vai ter problemas, só se você conseguir um malabarismo muito grande, para você precisar de ajuda numa piscina dessa. Agora, se você for numa piscina que tenha 2 metros de altura ou mais, para mim 2 metros já é muito. Você começar a ter problemas, você não sabe nadar, foi para uma parte mais funda, ou você teve câimbras, alguma coisa assim, você vai precisar que alguém te ajude, senão você vai passar, como dizem, dessa para uma melhor. Eu lembro que uma vez o pessoal aprontou uma para mim, que eu sempre falava, sabe que eu não sei nadar? E aí os jovens marcaram uma ida para aquele, que acho que nem existe mais, Rio Water Planet, que tinha ali na... Marquinhos foi nesse dia. Aí o pessoal falou, vamos aprontar uma para ele. Aí me botaram num brinquedo, que descia assim, fazia uma coisa, e chegava no final, rodava assim, irmãos, e caía num buraco. Você ficava rodando, vocês lembram desse brinquedo? Você rodava e caía numa piscina. Aí só me falaram isso, não, você desce um escorrega e cai na piscina. Eu falei, tudo bem. Aí quando eu caí na piscina, irmão, a piscina era muito funda.
Aí eu senti o fundo, eu lembro que eu olhei para cima, era mais ou menos a altura desse teto. Eu vi a lâmina da água lá em cima, eu falei, tudo bem, agora eu vou para o céu. Nem esbocei a reação, irmão. Eu não sei, não é que eu não sei nadar, que eu nado um pouco, não sei nada, zero. E eu fiquei ali, aí veio uma mão assim, ó. Na hora eu achei que era um anjo, mas depois eu descobri que era o segurança do parque. Aí ele veio assim, me levantou. Aí o pessoal todo lá de fora, você não sabe nadar nada mesmo? Eu falei, não, vocês acham que eu estava mentindo? Eu sou crente, gente, eu falo a verdade. Você ia morrer? Eu falei, eu sei que eu ia morrer, eu estava só esperando. Eu não sei, não esbocei, não sei nadar, não sei fazer nada. Aí o pessoal me resgatou lá. Se eu não tivesse um Salvador ali, eu não estaria aqui falando com vocês essa noite. Então, a vinda de Jesus como Salvador evidencia que eu e você estávamos perdidos, irmãos. Só precisa de um Salvador numa piscina funda quem não sabe nadar. Ou está passando por cãibra, alguma coisa, como eu não tive cãibra nem nada, irmão, não sabia nada mesmo, só encostei lá no fundo e olhei para o teto e falei, e agora? Mas só precisa de um Salvador quem está perdido, quem está morrendo. Então, a necessidade de um Salvador aponta que nós somos pecadores, estávamos distantes de Deus, mas Deus mesmo providenciou a salvação em Cristo Jesus. Mas Ele não é só o Salvador, Ele é também Cristo. Cristo, no grego, é o equivalente ao hebraico Messias, é o esperado, o ungido de Deus, ele foi ungido por Deus para trazer salvação a nós. E todos nós, irmãos, seguimos algum Messias, seja um presidente, seja um teórico, um teólogo, seja uma celebridade, seja alguém que você admira muito, seja você mesmo, ou seja o verdadeiro Messias que é Cristo. Porque nós fomos concebidos para adorar a Deus. E se nós não adoramos a Deus em nossa queda e miséria, nós adoramos qualquer outra coisa, porque o nosso coração se inclina para a adoração, nós somos adoradores por natureza. Então, se nós não adorarmos o Messias de Deus, adoraremos outros falsos Messias. Então, Ele é o Salvador, Ele é o Messias profetizado no Antigo Testamento. E o último termo, do grego Kyrios, o Senhor. Essa palavra é muito significativa, irmãos. Porque se todos nós precisamos de um Salvador, e todos nós buscamos um Messias, seja conscientemente ou não, todos nós também temos senhores sobre nós. Esse senhor pode ser o seu trabalho que te exige trabalhar 24/7, pode ser uma idolatria à sua própria família, pode ser o seu carro, que você, se alguém encostar no seu carro, você fica para morrer, pode ser a sua casa, pode ser alguma coisa, pode ser o diabo e os demônios que ocupam a cabeça das pessoas e as direcionam para o mal, para afastá-las de Deus, mas todos precisamos de um Messias, todos precisamos de um Salvador, e todos somos governados por alguns senhores em nossas vidas. O próprio Cristo depois vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus, ou se serve ao dinheiro, que ali é colocado até como se fosse uma entidade mamon. Então, Cristo vem para ser o nosso único Salvador, o nosso Messias ungido, esperado, e o nosso Senhor que guia e dirige as nossas vidas. Diferente do que alguns pensam, não podemos ter Jesus como Salvador e não tê-lo como Senhor. Ao reconhecermos que precisamos tê-lo como Salvador, precisamos reconhecer que precisamos tê-lo como Senhor, ou seja, que Ele me salva, mas também eu preciso que Ele dirija a minha vida. Então, o Natal nos aponta para isso também, que nós precisávamos de um Salvador, mas que o Messias veio. Aquele pequeno menino, recém-nascido no colo de sua mãe, é o Rei do Universo, é o Senhor, é o Messias e é o Salvador. Mas mesmo com isso tudo, irmãos, mesmo com todos esses atributos maravilhosos de Cristo, ou alguns que cantamos aqui essa noite, profetizados lá por Isaías, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha o que diz o verso 12. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Manjedoura era um recipiente, mais ou menos, um pouco menor do que essa mesa, talvez, ou mais ou menos desse tamanho, mas com umas aparas laterais, para alimentar os animais. Então, de quem os anjos falam, que é Senhor, Messias, Cristo, e Rei, Senhor, e Salvador, Messias e Senhor, estava envolto em panos, como qualquer criança que nascesse naqueles dias, para se proteger ali numa manjedoura.
Só isso, irmãos, já deveria nos constranger, que Deus se dispôs a vir o Filho de Deus, que é Deus Emanuel conosco, se despojar, se esvaziar da sua glória sem deixar de ser Deus, para vir numa condição tão humilde, para nos trazer tão grande salvação. Só que a partir do versículo 13 é algo maravilhoso, irmãos. O louvor celestial. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Agora eles não viram mais um anjo falando, mas uma grande multidão, um grande coral, irmãos. Naquele Natal teve um coral, e eu tenho certeza que foi um coral afinadíssimo, maravilhoso, né? Deve ter sido, imagina, André, aquele arranjo lá, né? Não devia ter violão, né? Só as vozes, mas as vozes daquelas miríades de anjos lá, milhares de anjos cantando, uma multidão cantando, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E o que acontece com os anjos? Versículo 15, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, versículo 16, e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Os pastores foram conferir o que os anjos tinham dito, e chegaram lá, encontraram tudo exatamente como estava, e eles saíram de lá, assim como a mulher samaritana que falei aqui, que aparece lá em João 4, que sai contando que tinha encontrado Jesus, eles saem contando a todos que eles tinham encontrado o Salvador naquela condição tão humilde. E assim deve ser conosco, irmãos. Se nós tivermos um anjo, mesmo que não tenha sido um anjo dos céus, alguém que como um anjo nos apontou para o Salvador, que é Cristo e Senhor, e nos levou até Ele, nós o encontramos de fato e conferimos que as coisas são realmente assim, o meu coração foi aquecido, como dizia John Wesley, pela verdade do Evangelho, eu me arrependi dos meus pecados, rendi minha vida a Cristo, eu vivo para a glória de Deus. Nós temos que contar isso aos outros, irmãos. Essa verdade não pode ficar incrustada, enraizada em nossos corações. Se tivermos de fato um encontro com Cristo, nossos lábios precisam se abrir para anunciar que o Salvador, o Christos, que é o grego, que é Cristo, o Messias ungido, o Senhor veio a nós, ele chegou lá em Belém naqueles dias como um bebê, ele chegou aos nossos corações e ele transforma as nossas vidas hoje, irmãos. Precisamos anunciar esse Jesus maravilhoso, como os pastores fizeram. E para concluir essa parte, já caminhando para o fim, versículo 19 diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes foram dito. O encontro com Jesus, o encontro verdadeiro com Jesus, deve nos levar a anunciar a Cristo, mas também nos levar, como fez com Maria, a refletir em todas essas coisas. Precisamos refletir sobre nossa vida, como é a nossa vida agora a partir de Cristo. Maria refletiu porque ela já estava vendo que tudo estava se cumprindo, mas o que significa para nós vivermos para a glória de Cristo hoje? E também louvar e glorificar a Deus como fizeram aqueles pastores. Mas eu falei que queria falar com vocês de forma breve sobre o encontro dos anjos com os pastores, mas também dos sábios do Oriente. Para isso eu peço que você vá lá em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. A partir do versículo 1. Lembra que eu falei que muitas pessoas falam em 3 reis magos, mas a Bíblia não fala que são 3. Alguns acham que é 3 porque eles trouxeram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. E outros acham, não sei por que acham que é reis, mas a Bíblia fala só que são magos ou sábios do Oriente. Mas não fala que são 3, alguns entendem, podem ser, mas não fala o número. Mateus 2, a partir do versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, só magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor, em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-los. Como eu disse no início, esses, que não sabemos se foram 3, e que a Bíblia não fala que eram reis, mas que eram magos, sábios do Oriente, possivelmente vindo da região da Pérsia, foram até lá porque viram uma estrela. Uma outra coisa que o texto nos revela que a gente não tem ideia, a gente imagina que esses magos chegaram no dia do nascimento de Jesus, mas possivelmente eles chegaram meses depois, porque eles estão falando onde está o recém-nascido, o rei dos judeus. Eles ainda estavam lá em Jerusalém falando com Herodes, ainda foram descobrir a profecia de Miqueias que vimos aqui, de Miqueias 5:2, falando que ele nasceria em Belém, para depois irem para Belém. Isso levou um tempo, e a gente vai ver mais à frente que eles vão encontrar Jesus numa casa, não numa hospedaria nem num estábulo. Então é bem provável, tudo indica que esses magos não chegaram no mesmo dia dos pastores. Os pastores sim, chegaram logo que Jesus nasceu, mas os magos chegaram talvez meses depois. Mas o que nós vemos aqui é que eles foram até Herodes para anunciar que tinham, pelas profecias, percebido que o Salvador tinha chegado, o rei dos judeus, e eles iam adorá-lo. E Herodes teve medo. Quando nos decidimos por adorar a Jesus, irmãos, isso vai gerar diferentes sentimentos nas pessoas. Alguns vão se alegrar, alguns vão celebrar, alguns vão te estimular e outros vão temer. Herodes teve medo de perder o seu poder, porque falou em rei dos judeus, ele ficou com medo. E ele tentou uma estratagema aqui para descobrir onde Jesus estava para matá-lo, a gente vai ver mais à frente. Mas os magos até então não sabiam, e eles foram lá até Belém e seguiram o seu caminho. E olha o que diz o versículo 9. Depois de ouvirem o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem aonde? Na estrebaria, na manjedoura? Não, na casa. Então, possivelmente isso foi depois. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Talvez por isso pensem que são 3, mas a Bíblia não fala. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a terra por outro caminho. Novamente aqui nós vemos a providência divina. Os reis não perceberam a estratégia maligna de Herodes. Então eles iam voltar para Herodes para anunciar: nós encontramos ele mesmo, a estrela nos guiou até exatamente onde ele estava, e realmente tem um recém-nascido rei dos judeus que bate com as profecias. Eles iam bater tudo para Herodes, e Herodes possivelmente ia lá para matar Jesus. Mas aqui fala que em sonhos eles foram advertidos e voltaram por outro caminho. Se você ler na sequência, você vai ver que Herodes fica com muita raiva, mas Deus mais uma vez entra com providência e manda José meter o pé dali e ir para o Egito, para que Jesus não fosse morto pela raiva do rei, pelo medo do rei. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção nesse encontro desses sábios ou magos do Oriente com Jesus, diferente dos pastores pobres judeus, eles eram homens que talvez tivessem alguma relevância na sociedade lá da Pérsia, que possivelmente tinham muito conhecimento, talvez tivessem até muito dinheiro, mas também foram até lá e adoraram Jesus e levaram presentes. Porque, embora a nossa sociedade divida muitas pessoas em várias partes, como falei no início, homens e mulheres, pessoas com diferentes inclinações em relação à sua sexualidade, cores de pele, um monte de coisa, o que nós vemos aqui é que Jesus veio para pessoas de todos os tipos. Jesus veio para os pastores pobres, que deviam ter um conhecimento muito básico da vida, muito simples, mas também para os sábios com grande conhecimento que vinham do Oriente. E o que havia em comum entre eles é que eles adoraram e reconheceram naquele menino o Messias esperado.
diferentes origens, judeus e não judeus, diferentes posições, diferentes níveis de conhecimento, mas um só Salvador, um só Messias, um só Senhor, que é Jesus. A única diferença que há na humanidade está entre aqueles que o reconhecem como Senhor e aqueles que não o reconhecem. E aqui concluindo, irmãos, depois de refletirmos no encontro, nascimento de Jesus, o encontro dos pastores e do anjo, o encontro dos magos do Oriente com Jesus, queria concluir com uma citação aqui de Gálatas 3, estamos refletindo na epístola de Paulo aos Gálatas, um texto riquíssimo da palavra de Deus, alguns trechos difíceis, mas que tem me abençoado muito, e eu creio que há de trazer saúde à nossa igreja. Eu já preguei sobre esse texto, mas Gálatas 3, 26 a 29 diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aí continua o apóstolo Paulo: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, independente da sua origem, se você é brasileiro, se você é estrangeiro, se você é carioca, se você é paulista, se você é do sul, se você é nordestino, se você é nortista, independente do lugar de onde você nasceu, de onde você veio, independente da sua condição social, no reino de Deus não há essas hierarquias. Há uma hierarquia, sim, em relação ao governo da igreja, mas isso é outro assunto. Mas, independente disso, irmãos, o que nos une e a régua que nos nivela, todos iguais perante Deus, é o que Paulo fala aqui: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o que nos une, o que nos coloca juntos, é termos a fé em Jesus Cristo, e isso o Natal nos mostra. A diferença está em ter ou não essa fé em Cristo, em ter essa fé e ser um filho de Deus, ou rejeitar a Cristo e viver entregue aos senhorios desse mundo. Quem é Jesus para você? Ele é o Salvador, o Messias e o Senhor, mas Ele é também o seu Salvador, o seu Messias e o seu Senhor. Saiba que isso faz toda a diferença. É isso que faz diferença em nossas vidas. Não quer dizer que não passaremos por lutas, não quer dizer que esses pastores, ao reconhecerem Jesus, se tornaram ricos e prósperos e não tiveram mais que trabalhar, não quer dizer que esses sábios mudaram talvez algumas coisas em suas vidas, não sabemos, esperamos que sim, pois eles viram o Salvador. Algumas coisas podem não mudar, você pode continuar na mesma profissão, pode continuar morando no mesmo lugar, pode até passar por algumas dificuldades que você já passava, mas há uma diferença de status, irmãos. Esse termo tão das redes sociais hoje em dia, há uma diferença significativa, pois agora somos filhos de Deus e não mais inimigos de Deus. E o Natal nos aponta para isso. Aqueles que não servem, não se rendem a Cristo, a Bíblia fala que são inimigos de Deus. Não há meio termo, irmãos. Não há como termos aí é binário mesmo, é sim ou não. Ou está em Cristo e é amigo de Deus, como Jesus falou, e é filho de Deus, tendo Cristo como Salvador, Messias e Senhor, ou é inimigo de Deus e busca ser salvo de outra maneira, pelas suas obras, crendo no seu trabalho, na sua força, ou numa pessoa que você idolatra, ou num emprego, ou numa carreira, ou seja lá no que for, ou no seu próprio dinheiro. Busca que o Messias esteja nisso e é dominado, tem como Senhor essas coisas sobre a sua vida. Quem é o seu Salvador? Quem é o seu Messias? Quem é o seu Senhor? Que possamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. E lembrar que o Natal vem nos evidenciar isso, que Ele veio, Ele nasceu, Ele viveu, Ele pregou, Ele operou sinais e milagres maravilhosos, e Ele foi condenado, foi morto naquela cruz, verteu seu sangue precioso sem um pecado, para que nós fôssemos reconciliados com Deus e estejamos para sempre na presença do Senhor. Então que celebremos esse Natal com alegria, irmãos, que já está terminando, com alegria, com celebração, pois o nosso Salvador veio ao mundo e Ele nos comprou para que vivamos para Ele. Vamos orar. Você que